Sabe, inclusive eu comentei isso lá com os meninos, né? Teve um debate muito pesado lá no Planeta Teve. Podcast sobre ele e o outro, né? E é o que eu comentei com o menino, vou comentar aqui com você também. Na visão da minha espiritualidade, tanto um, bebezão, tanto um quanto o outro, os dois pegaram um monte de, assim, um tapete recheado, né, de encrencas. Uhum, Então, tanto, né, hoje, o atual, né, ele pegou grandes dificuldades, lógico, é uma pessoa bipolar, meio surta, uhum. né, mas também o fato de o julgar nem convém, porque pegou também uma dificuldade muito grande, porque pegou um bonde andando e um bonde com todo um caminho cheio de muitas confusões. Então, para quem está do outro lado, julgar, ele não foi bom no governo, ele não fez isso, não fez aquilo, espiritualmente ele fez o papel que tinha que ser feito. Exatamente. Então, né, no conteúdo da espiritualidade, estou falando do lado espiritual, né, no conteúdo da espiritualidade, esse atual, ele serviu para quê? Para transmutar a Terra. Então, o movimento dele foi para uma transformação, para sacudir a poeira. Esse outro, né, que é hoje eles Uhum. brigam, brigam não, né? Brigar é palavra feia. Eles se Duelam. conectam novamente Uhum, para ver quem ganha o reinado de novo. Esse tem um histórico kármico com o Brasil. uhum. Então, entre o atual e esse paralelo de novo, né, o que está aqui hoje, esse hoje ele traz um complemento kármico com a Terra, e principalmente com o Brasil. Então, no lado físico, o que, que ocorre? Querendo ou não, é uma pessoa que lutou, Uhum, saiu da lama, saiu do lixo para o luxo, né? uhum. Tudo que alcançou foi pela inteligência intelectual, porque não foi pelos estudos. Sim, Porque o estudo ele ajuda, sim. Uma faculdade ela ajuda, um rótulo, um bom diploma ajuda. Mas não adianta nada você ter um bom diploma e você não ter a estrutura da própria vida. Então não adianta você se formar no médico, no engenheiro, no arquiteto, numa professora e você não ter a raiz daquele conteúdo. E esse grande homem, ele tem o conteúdo da vida. Então ele tem uhum. a faculdade própria. Porque na canalização de uma espiritualidade, ele veio com toda a disciplina espiritual. Então, Certo. lógico, entrou no mundo físico, traz os desvios, traz isso, traz aquilo, se mistura com os porcos, farelo se come, Uhum. né? Mas o conteúdo dele, passar pelo que ele passou, perder uma esposa, perder um neto, conviver numa guerra, sendo pedrejado, que eu falo, gente, você vai julgar para quê? Geralmente quem julga é o que mais está cagado, Eu falo isso sempre, não gente. é? Geralmente pode ter certeza. A pessoa que mais julga o outro é que se você for buscar um histórico, eu mesma que tenho evidência, por isso que eu parei de ir em reuniões pessoais, porque eu vou em festa e em festa eu via fulano julgando o outro e ali mulher traindo marido, marido traindo mulher, irmão roubando irmão, ali reunido todo mundo numa comemoração, mas o sócio roubando o outro. Então eu falei, quer saber? Eu vou ficar na minha casa. Eu não vou mais em festas sociais, porque assim, é uma podridão o tempo inteiro. E o pior da podridão, se você ficasse com ela para você, não, você julga. Então aquele que está mais cagado é o que mais julga. Uhum. Então acho que nesse momento não é o momento do julgamento, porque a missão desse homem e do atual é uma missão espiritual e kármica. Então, automaticamente, os dois têm qualidades maravilhosas. Ele passar pelo que passou, né? Foi preso, perdeu a esposa, perdeu o neto, foi pedrejado, teve os erros, quem cabe é Deus julgá-lo, né? Exatamente. Quem cabe é Deus, e o próprio universo vai se encarregar disso, e o que? Voltar para o reinado. Porque já imaginou se esse homem tivesse desencarnado com a morte da esposa, ou se suicidado com a morte do neto, ou de repente, eu vou ser preso, então peraí que eu vou me matar? Cadê o Uhum. histórico de tanta coisa boa que ele também plantou? Sim. Então, o universo faz ele voltar para a prova ativa, que é o que vai acontecer, para ele poder se acertar. Então, ele vai ter essa chance de poder se recompor. Assim como também o atual, não deveremos julgar em nenhum momento, porque também fez da forma correta. Eu falo que o atual ele não tem papa na língua, É, mas se você for perceber, ele fala o que todos gostariam de dizer, mas que todo mundo exatamente. omite. Então, ele é o 8 e 80. Então ele não manda recado. Ele fala, lógico, fala até demais, em horários errados, né, em horas erradas, Aham. mas ele está sendo verdadeiro. E será que o ser humano está preparado para ouvir a verdade? Nem sempre. Então, Exatamente. aonde ele é o quê? Ele é pedrejado de reverente os surtos que ele tem o tempo inteiro e sem o controle verbal.
mas tem qualidade também. Então, esse espírito perante a espiritualidade, ele ganha, principalmente nessas próximas eleições, o mérito de se recuperar. Entendi. E o Bolsonaro, né? Ele tem uma. Eu costumo falar que ele atravessa a rua só para escorregar na casca de banana. Daí depois ele volta. Ele é muito. Eu falo assim que ele é muito autêntico, né? Ele é. Ele é muito autêntico. Ele é o 880. Uhum. Quem quer, quem não quer, ó, dá licença. Exatamente, Né? ó. Dá licença. Ele não tá certo, né? Porque tá governando uma nação, né? Um mundo inteiro aí, tá governando várias pessoas, mas ao mesmo tempo, ele não tem parâmetro. Não tem. E se for parar pra pensar, às vezes a turma fala, né? Julga, né? Ou julgar, né? Esse daqui também fala. A Dilma falava cada coisa, gente. Vamos parar, vamos pensar. Nós escolhemos esses caras para estar lá uma hora. Eu acho que assim, tem que. Nada passa despercebido perante Deus, Benizão. Se Deus colocou, se o universo colocou os dois de volta, né, ele de novo para subir num trampolim, porque algo tem. Exatamente. Então, a missão de vida é terminar o que deixou de lado, concluir o que errou lá atrás. E olha, Deus falando, filho, desta vez agora você vai ter a grande chance, mas cabe a você se misturar com os porcos ou querer ou não comer o farelo. Uhum. Então, tanto ele quanto, né, o Bolsonaro são pessoas assim que deram a cara a tapa. Né? Então não deve julgar ninguém. Não. Eu acho que só o fato deles estarem comandando já é uma missão imensa. O ideal é não julgar, sabe, Bebezão? Porque agora já aconteceu, não aconteceu? Uhum. Então ficar ali massacrando, pisando em cima do erro toda hora, já aconteceu. Então vamos virar a página, vamos viver uma nova vida. Então recuperar o novo, né? Exatamente. Ativar o novo, né? Eu costumo falar assim, ó, a corrupção ela mata muita gente e quem cobra a morte não é juiz, é Deus. Então, e se ele foi corrupto ou não, eu não sou ninguém para ficar julgando perante aqui. a força espiritual, isso é fato. Se ele não merecesse, não estaria de volta aí. Exatamente. Então, pela linhagem espiritual, alguma missão tem para ser cumprida e com certeza vai cumprir. Deixa eu ver aqui se nós temos pergunta. Tem alguma pergunta?